Ora, boa noite. Boa noite. Boa noite a todas nós que aqui estamos, todos os que vão entrando. E bem-vindas, então, a este nosso encontro. Boa noite, Ana. Bem-vindas a este nosso encontro. Hoje vai ser realmente um encontro muito, muito, muito especial. Todos o são, mas este vai trazer agora aqui um diferencial que vai chegar daqui a pouco, é a pessoa convidada que se vai juntar a nós. Ahm, mas antes de mais, deixem então fazer aqui a introdução daquilo que vai acontecer nesta hora, das 10 às 11. Vamos estar então aqui dedicadas a trabalhar ahm, o nosso campo mental, emocional, e estamos aqui reunidas para limpar o nosso campo mental e emocional. Não sei se todos vocês trouxeram, se têm convosco um japamala ou um terço, um colar de oração, neste caso o Satori, que eu agora até aproveito para mostrar. Aproveito então para mostrar para quem não tem, algumas de vocês têm, mas muitas também não têm. O Satori é este colar de oração maravilhoso com cristais, feito com cristais, e ele está à venda para quem não tem, ele está à venda no meu site. Existe uma página onde é possível adquiri-lo. Agora, neste momento, e cada vez mais apenas por encomenda, porque praticamente o stock está praticamente quase esgotado, e então a partir daí só mesmo por encomenda é que vai ser possível adquiri-lo. Um, para além do colar em si, também é possível, podem optar pela pulseira, quem preferir também. Mas isto é só uma parte, não precisam de ter exclusivamente este instrumento para trabalhar. Quem não tiver pode fazer até mesmo com feijão, por exemplo, contando os feijõezinhos, já vamos perceber porquê, não é? Mas, mas é possível utilizar todos estes recursos, tudo o que ajude, no fundo, a orientar, a contar cada mantra que nós vamos então utilizar. Então, a importância de nós estarmos aqui a fazer isto hoje. Ora, nós quando lavamos o nosso carro de manhã, o que é que acontece ao final do dia? Se nós passarmos o dedo no carro, nós já vamos ver que tem poeira, já tem partículas, já tem sujidade. Passado 2 ou 3 dias ele está imundo. Ora, todos os dias nós temos necessidade de tomar banho, todos os dias nós temos necessidade de nos purificar, de renovar a nossa energia. Muitas vezes passamos por sítios, locais, ou até mesmo conversas, que às vezes nos fazem sentir mais impuros. Até a nossa própria roupa, não é? Temos essa necessidade de trocar, de pôr algo novo. Porquê? Nós procuramos sempre esta renovação, no fundo, nós queremos, de certa forma, limpar-nos, mas limpar do quê? Não é? Do que é que a gente se procura limpar? Esta coisa de tomarmos banho, de podermos, felizmente, tomar banho todos os dias, lavar o carro, talvez não todos os dias, porque não é uma coisa que a gente priorize, mas é uma coisa que nós não conseguimos andar um mês com o nosso carro sujo. Nós vamos sentir necessidade de o lavar. Então,
aqui nós podemos perceber a importância de nós mantermos o nosso sistema limpo, o nosso sistema mental, o nosso sistema emocional, que é onde todo o nosso universo, o nosso sistema psíquico, é onde tudo acontece, é dentro de nós, neste nosso universo interno. E passa-nos muita coisa pela cabeça, muitos pensamentos, mais de 70 mil pensamentos por dia, muitos deles já repetidos, repetitivos, mesmos padrões, o mesmo tipo de pensamento. Então, se nós pararmos para dar um bocadinho de atenção, se ficarmos, nem que seja 30 minutos, especificamente concentrados em observar o tipo de pensamentos que a gente tem, a natureza dos pensamentos que a gente tem, nós vamos perceber que eles são muito repetitivos e que andam sempre à volta do mesmo, que eles estão encadeados uns nos outros, que eles criam teias, filmes, dramas, romances, filmes de terror. Portanto, a nossa mente está sempre a construir um novo guião para nós vivermos a nossa vida. E o que acontece é que nas dinâmicas do dia a dia, não só nós temos que lidar com os nossos filmes que a nossa mente cria, como nós também estamos a lidar constantemente com os filmes que os outros também criam à nossa volta. Todos nós criamos. Então é uma rede infinita de criações que nós estamos sempre a ver, a assistir. Nós vemos o resultado final, porque depois tudo o que acontece aqui à nossa volta, as dinâmicas, relacionamentos, os eventos que vão acontecendo, no fundo eles são o fruto, são o resultado de toda esta teia de pensamentos, todo este conjunto, este somatório de pensamentos que nós vamos alimentando, emocionalizando dentro de nós, em conjugação com todas as pessoas que estão à nossa volta, com todos aqueles que se cruzam no nosso caminho. E o que acontece é que, como nós sabemos, ainda temos que trabalhar um bocadinho para conseguir manter a nossa mente tão disciplinada a ponto de a gente só conseguir ter pensamentos luminosos. Nós sabemos que a nossa realidade não é essa e o nosso grande desafio, embora essa seja a nossa meta, porque nós queremos felicidade, queremos ter bons pensamentos, queremos ser boas pessoas, não queríamos ter certos tipos de pensamentos, muitos dos quais são aqueles que a gente acaba por ter. Então também não estamos em paz porque muitas vezes estamos em luta connosco próprios por causa daquilo que nós mesmas estamos a pensar. Isto quando estamos conscientes do que estamos a pensar, porque muitas vezes nem nos apercebemos. O que é que isto quer dizer? Que nós nem conseguimos ter a percepção, a consciência da natureza do que nós estamos a pensar. Porquê? Porque nós, na realidade prática do dia a dia, como estamos a gerir muita coisa, não é? Nós não conseguimos ter essa destreza, esse treino, essa capacidade de poder, de alguma forma, controlar a nossa mente a ponto de a discipliná-la e a ter só os tais pensamentos luminosos e de poder conseguir transmutar rapidamente aqueles pensamentos mais impuros, vá, digamos assim. E isso é treinável, mas não é o nosso foco aqui. Hoje o objetivo é limpar, limpar. E uma das técnicas que funciona muito bem, porque temos imensas técnicas hoje em dia, estamos na era do pensamento, então estamos felizmente com imensas, imensas, imensas possibilidades, imensas hipóteses, imensas escolhas. Aliás, hoje em dia a nossa dificuldade é discernir, escolher no meio de tantas escolhas. Mas se há uma delas que se tem vindo a destacar, e que de facto tem funcionado muito bem a um nível geral e que já é muito antigo, é o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma ferramenta já conhecida aqui de muitos de nós. Muitas de nós já conhecemos esta ferramenta, temos afinidade com ela, e por isso sabemos o poder, a capacidade
de limpeza que ela tem. Porquê? O mantra do Ho Oponopono, o mantra base, chave, que é utilizado, porque ele no fundo está diluído, não é? O mantra em si não é só isto. Boa noite. O mantra em si não é só isto. Há toda uma história por trás, mas pronto, isto, como não é exclusivamente sobre o Ho Oponopono, eu não vou explorar essa parte. Inclusive, se vocês quiserem, depois posso sugerir alguns livros para quem quiser aprofundar, explorar um bocadinho mais o tema do Ho Oponopono, a história do Ho Oponopono. Joe Vitale tem um livro muito bom, em que ele de facto explica a história do Ho Oponopono e também como é que o Ho Oponopono se desenvolveu até os dias de hoje. Ele, no fundo, está diluído e nós trabalhamos hoje com essa diluição que funciona muito bem. São então estas quatro palavrinhas mágicas, quatro não são mais, mas tem aqui os pronomes também, tem os verbos e os pronomes. Então, sinto muito, perdão, eu te amo, sou grato. Esta é uma das formas de nós aplicarmos os mantras. Sinto muito, perdão, eu te amo, sou grata. Estes quatro mantras formam um mantra completo. Sinto muito, perdão, eu te amo, sou grata. Como vos digo, ele já está bastante diluído e é uma forma prática, talvez até rápida, não é? Para os dias de hoje, não é? Na rapidez em que tudo corre, ele está adaptado à nossa era e nós podemos então utilizá-lo, como eu vos disse, utilizando assim as pedras, os feijões, por exemplo, ou então um japamala. Funciona muito bem. Eu mais à frente já vou então dar um exemplo para quem ainda não conheça de como é que podemos aplicar, mas eu acho que na generalidade a maior parte de vocês até já conhece, mas no risco de haver aqui alguém que ainda não conheça, já vou explicar direitinho o passo a passo. Entretanto, gostaria de trazer então, passar agora a palavra, trazer aqui a pessoa convidada, que eu gostava que ela partilhasse um bocadinho da história dela, porque é uma história super, super, mega inspiradora, e que envolve também a prática do Ho Oponopono, portanto faz muito sentido que seja então aqui contada esta história maravilhosa, que enfim, teve contornos não tão maravilhosos, mas todas as histórias maravilhosas no fundo são assim. No fundo, acho que todas elas têm também, passaram pelo não maravilhoso para poder chegar ao maravilhoso. Até porque, como é que nós podemos saber uma coisa sem saber através do seu oposto também, não é? Então, eu vou passar a palavra à Lourdes, que eu convidei, chamei para vir aqui contar um bocadinho da história dela. Então, vou-lhe passar a palavra e espero que vocês gostem e que se sintam tão inspiradas como foi para mim também acompanhar esta história. Então, vou abrir aqui o microfone da Lourdes antes de passarmos então à prática com o Ho'oponopono. Ok, ok, Lourdes, conseguiste ativar. Boa, perfeito. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Olá, minha Pronto, eu entrei, estou aqui assim um bocadinho, vou pedir que te me orientes, não é? Se não posso, filha. entretanto, na história, e não ir só direto ao que é essencial. Ok, Vá. ok. Então Pronto, pronto, vou agora é orientando. mais fácil orientares. Ok, ok. Então vamos por aí, sim, porque isto não é nada, nem temos tópicos, nem foi nada ensaiado. Pois não. Vai sair daqui totalmente virgem, maravilhoso. Ok, então, Lourdes, olha, se calhar, tendo em conta o tempo que temos e que também queremos passar para a prática, mas vamos tentar, pelo menos aqui nestes 15 minutinhos, contar um pouco da tua história com o David e começar um bocadinho pelo início, se puderes nos explicar, não é? Quem tu és, quem ele é, e um bocadinho também dentro daquilo que for confortável para ti, respeitando, claro, a privacidade dele também, a tua, aquilo que for partilhável, desde o passado, assim, resumidamente, até agora,
incluindo este último, principalmente este último desafio que tu tiveste e como é que o Ho Oponopono também colaborou, como é que ele ajudou a desenrolar aqui epá, acho que um dos maiores novelos que eu já vi, sinceramente. Pronto, Então, então é assim, eu tenho um filho de 26 anos que tem uma doença rara, que é a esclerose tuberosa, e pronto, a vida dele nunca foi muito fácil, foi muito complicado, escolas, médicos, sempre foi mudar, mudar, mudar à procura do que lhe trouxesse paz, essencialmente. Não sei se, pronto, a esclerose tuberosa é uma doença que é caracterizada por aparecerem tumores em vários órgãos. Os tumores são benignos, mas é o crescimento deles que pode afetar o desenvolvimento dos órgãos e o funcionamento dos órgãos. Os órgãos que ele tem mais afetados e que carecem de mais vigilância no momento, pronto, é o cérebro, os rins, que fazem hemodiálise, e o coração, pronto, mas esse é o que está mais, portanto, é essencialmente os rins e o cérebro. Foi seguida em psiquiatria desde muito novo, ou seja, a partir dos 6 anos de idade, porque tem um grande sofrimento dentro dele, porque ele tem alguma dificuldade em perceber o que o rodeia, o que as pessoas dizem. Pronto, é contar-lhe uma anedota, ele não percebe a anedota, é simplificar aqui a coisa. Eu costumo dizer que eu sou a tradutora dele, porque passei a vida toda a traduzir o que os outros dizem para uma linguagem que ele perceba. Pronto, isto tem trazido muito, muito sofrimento, tem sido medicação atrás de resultado, e quando começou a fazer a hemodiálise, acho que destabilizou um bocadinho, porque a hemodiálise depois retira o medicamento, não é, do corpo, e houve ali uma fase mais instável que culminou com um internamento na psiquiatria do Hospital de Vila Franca de Xira, e que, pronto, logo numa fase inicial eu assisti a coisas que acho que ninguém devia de assistir, maus tratos, negligência médica, mesmo, pronto, ele tem uma deficiência intelectual, ele não tem só doença mental, aliás, ele não tem nenhum diagnóstico da psiquiatria. O que dizem é que ele tem uma psicose orgânica refratária, ou seja, é aquilo que eu sempre disse, faz parte dele, é o modo de funcionamento dele desde criança, e refratária porque não é resistente à medicação, portanto, não há nada que resulte. E logo só vou falar disto, numa fase inicial ele esteve preso na cama durante 2 semanas, preso pelas mãos, pelos pés e pelo tronco, portanto, sem se poder mexer durante 15 dias. Já referia muitas dores físicas, já estava a ficar com feridas nos calcanhares, nas coxas, e eu apresentei uma primeira queixa no Ministério Público. E depois, a partir daí, sucederam-se muitas situações e eu continuei a apresentar queixas no Ministério Público, na IGAS, na Ordem dos Médicos, na Comissão de Acompanhamento dos Internamentos Involuntários, portanto, eu fiz queixas em muitos sítios. Posso-vos dizer que hoje em dia essas queixas custaram-me, eu sou arguída num processo de difamação do hospital. Portanto, estou com identidade, termo e residência, não posso ir de férias, porque fiz queixas do hospital. É claro que eu sei que só disse a verdade, aliás, eu apresentei sempre fotografias de tudo aquilo que eu dizia e de tudo aquilo que acontecia, portanto, não tenho qualquer receio, mas custou-me isso. Eu que nunca tive uma multa de trânsito, mas tenho neste momento, sou arguída num processo, porque não me limitei ao livro de reclamações, não é? Porque isso não tem qualquer efeito e fui mais além. Mas pronto, não me arrependo disso. Entretanto, agora, pronto, isto é um resumo aqui muito compacto. O meu filho esteve 22 meses internado. E eu acredito que estes 22 meses também
se prolongaram devido às queixas que eu fiz. Pronto. Hum, e então foram 2 meses muito sofridos, a assistir a coisas que nem sei como é que eu muitas vezes resisti, e ele também como é que ele resistiu, como é que eu sobrevivi. 22 meses em que eu fui diariamente àquele hospital, a uma visita de 30 minutos, foi difícil mesmo. Em relação ao Ho'oponopono, eu já tinha ouvido falar do Ho'oponopono há alguns anos, porque eu fui a um workshop de óleos essenciais e estavam lá umas pessoas a falar do Ho'oponopono e aquilo suscitou-me logo assim algum interesse, mas depois não, pronto, sabia que existia, ainda comecei a tentar ler alguma coisa sobre, mas depois não avancei. E há uns tempos conheci a Neuza, fui a uma consulta com ela na clínica da Márcia, porque estava numa situação, porque estava a decorrer o processo do maior acompanhado do meu filho e aquilo estava a ver, os médicos do Hospital de Vila Franca estavam a pôr em causa até a minha maternidade, aquilo que tinha sido a minha vida com o meu filho e eu estava mesmo desesperada, porque eu estava mesmo a pensar, eu não vou ser tutora do meu filho sequer, como é que isto é possível? Isto é mesmo um pesadelo que me está a acontecer, como é que estão a querer retirar-me o meu filho? Ah, e, e então eu fui a uma consulta com a Neuza, que ela depois disse-me que ia fazer um workshop, mas logo nessa consulta ela deu-me logo ali umas dicas e eu comecei a fazer então Ho'oponopono. Na altura comecei a fazer Ho'oponopono para a equipa médica e para o meu filho. E eu, no princípio, custava-me, então, para a equipa médica dizer amo-vos, não é? Era muito difícil, aquilo engasgava mesmo. Eu pensava, e confesso que inicialmente eu não fazia isso de ânimo leve, eu chorava muito a fazer, era quase que não conseguia fazê-lo, mas depois com o tempo começou-me a fazer bem e é quase como um vício, tornou-se quase um vício. Entretanto, eu fui fazendo sempre. Isto começou em outubro, e é engraçado, pronto, eu marquei depois uma consulta com uma senhora que vive no Senegal e que está lá, ela própria é curandeira e está rodeada de curandeiros, e eu achei, pá, vou marcar uma consulta com esta senhora, pronto. E então, esta senhora que eu, pronto, é como vos digo, não é? Que ela própria me disse, eu vou falar com os curandeiros com quem eu trabalho e tal, mas depois ela disse-me, não me mandou fazer mais nada, só disse, e vais fazer Ho'oponopono. E eu fiquei, Ho'oponopono, esta senhora que eu imaginava com tantos conhecimentos que me ia dar aqui esta e aquela técnica, este e aquele ritual, vais fazer Ho'oponopono. E depois ela ainda disse: Pronto, e fazes, tudo bem, estás a fazer para a equipa médica, para o teu filho, faz para a equipa de enfermagem e faz também para o hospital. Pronto, então eu comecei a fazer Ho'oponopono com o Japamala, não é? Portanto, quase 500. Eu sinto muito, eu amo, eu perdoo-te, amo, estou grata por dia. É claro que comecei a aproveitar os tempos, o trânsito de manhã, porque eu percebi que eu demorava um quarto de hora a fazer para o hospital, eu percebi que demorava 20 minutos a fazer para os médicos, então eu já aproveito. Eu não ouço música no carro desde outubro, porque as minhas viagens são dedicadas ao Ponopono. Se estiver a aspirar, eu faço ao Ponopono. E sinto muito bem. Hoje em dia vem-me um pensamento que eu não gostei tanto. Eu faço se alguém, a minha filha, que tem 21 anos e às vezes é um bocadinho mal disposta,
eu faço o Ho'oponopono se ela está naqueles dias mais mal disposta. E o que é certo é, pronto, eu tenho visto, até na minha filha, ela bem disposta, ela vem, conversa mais e uou! Mas pronto, aqui o grande que eu considero, pronto, mesmo efeito foi, posso dizer que, só aqui, já mesmo para finalizar e resumir, em janeiro, a médica que acompanhava o meu filho escreveu um relatório, porque ele estava internamente involuntário, não é? Eu não podia tirá-lo do hospital. Escreveu um relatório para o tribunal horrível. Tivemos a última audiência em tribunal, foi horrível, desde ela dizer, a procuradora perguntar, mas ele não pode ir ao fim de semana à casa, e ela dizer, nem uma hora, nem uma hora. Eu arrisco. E ela escrever coisas horríveis, isto em janeiro. Eu peguei nesse relatório e escrevi para o Conselho de Administração a dizer isto não é verdade, isto não é verdade, isto não é verdade. Não tive até hoje uma resposta do Conselho de Administração, mas o que é certo é que se em janeiro era um cenário, pronto, em fevereiro, em meados de fevereiro, dizem-me que as visitas iam começar a ser 2 vezes por semana de 2 horas e que que nós podíamos andar com ele à volta do hospital. Quando até aqui, se ele saía do hospital era acompanhado de polícia, ele faz hemodiálise da psiquiatria até à hemodiálise acompanhado de seguranças. E eu, ok, então pode sair, podemos andar à vontade com ele à volta do hospital. Na terceira vez, isto foi numa terça e numa sexta. Na terceira vez, ou seja, na sexta seguinte, enquanto eu estava na visita, recebo um e-mail a dizer: dado o sucesso das visitas, vai começar a sair todos os dias, 2 horas. Ok, isto durou uma semana. Ao fim de uma semana, veio das 11 às 18, pudemos sair, pudemos trazê-lo a casa. Isto foi numa quarta-feira, logo nesse fim de semana, veio a casa passar o fim de semana. E na quarta seguinte teve alta. Portanto, num mês, aquilo que parecia que não ia ter um fim, aliás, a solução era uma instituição. Já estava referenciado para todas as instituições do país, continente e ilhas, porque era mesmo, não vai para casa, nunca mais vai para casa. E neste momento está em casa e estamos em paz. Eu continuo a fazer o Ho'oponopono, é, é preciso mesmo disso. Aliás, hoje até fomos ao hospital porque ele passou mal, não pela parte da psiquiatria, mas e ele às tantas diz: mãe, eu não gosto da esclerose tuberosa. E eu dei por mim, sentadinha na sala de espera, a dizer: esclerose tuberosa abençoada. Eu sinto muito, perdoa, meu amo, estou grata, pronto. E foi esse o meu pensamento enquanto esperava pelo resultado das análises. Pronto, portanto, hoje em dia tudo para mim é motivo para fazer o Ho'oponopono. E pronto, é o que é, vale o que vale, mas acredito que foi mesmo aqui a minha tábua de salvação para desenliar este nó da minha vida que nem sei como é que me meti nele e pensei que nunca se ia desatar. Pronto, e pronto, e estou muito agradecida. Oh, Espero obrigada. não ter demorado mais que um quarto de hora. Não, olha, foi espetacular, foste super mega pontual. Brutal! Olha, a sério, é uma delícia mesmo, é uma delícia, delícia, delícia ouvir isto agora. E eu acompanhei a história, acompanhei o caso da Lourdes e mesmo assim acreditem, ela foi muito branda. Há pormenores, ela poupou-nos aqui de pormenores muito difíceis de ouvir até, coisas que seriam difíceis de digerir. Ela poupou-nos, ela contou isto, uma história de uma forma maravilhosa mesmo, maravilhosa. E esta história
ela ensina-nos, mais uma vez, epá, por muito difícil que as coisas estejam e que às vezes nos pareça impossível, e o caso da David era um desses casos que nos parecia já impossível sem solução, e, e foi extraordinário, eu nem acreditei. Quando a Lourdes me disse, quando ela contou que ele já estava a vir a casa, ou que já estava em casa, eu não me lembro qual foi a fase ali já que eu Foi numa apanhei. semana, numa quarta saiu das 11 às 18, veio passar o fim de semana e na quarta seguinte saiu. Foi numa semana. Extraordinário, mesmo extraordinário. Eu já ouvi mais histórias assim também, parecem milagres do Ho Oponopono, mas sem dúvida que aqui a da Lourdes é muito marcante pela carga emocional negativa que ela comportava e como é que ela se tornou exatamente no seu oposto, não é? Numa história de tanta luz, não é? No meio de tanta escuridão, de repente, tanta escuridão e de repente parece que começa a brilhar e fica luminoso outra vez. Extraordinário. Então, é com esta inspiração e obrigada, Lourdinhas, obrigada mesmo por pela tua coragem, por teres vindo aqui partilhar isto. Eu tenho a Não, eu certeza hoje em dia, desculpa Márcia dizer, mas é qualquer pessoa, eu digo, olha, Oponopono. que sim, E, completamente. podemos até ver o meu WhatsApp que eu ia dizer a toda a gente, faz assim, assim, assim. Olha, tu podes te tornar especialista em Ho Oponopono mesmo, porque tu és o exemplo vivo do resultado, daquilo que ele gera, da consequência. Aliás, vou só acrescentar mais isto, não é? O meu marido é um bocadinho cético, não é nada destas coisas, e quando eu lhe disse, vamos fazer os dois Ho Oponopono, então nós íamos para a visita, os dois, eu vinha do trabalho, trocávamos, eu trocava de carro, ia do meu para o outro carro, assim que eu entrava no carro, pegava no Japamala e íamos os dois até ao Hospital de Vila Franca, em alta voz, pronto, um, a fazer o Ho Oponopono para o nosso filho. Portanto, para ele fomos sempre os dois, fizemos sempre os dois, sempre. Lindo, lindo, lindo mesmo, maravilhoso. E ele Olha, hoje em dia faz para os pais, também tem já o hábito de fazer. ficou reprogramado. Olha que excelente reprogramação mesmo. Então, Desculpa, interromper. nada, nada, maravilhoso mesmo. Vamos pegar então nessa inspiração agora para praticar então um bocadinho. E tal como a Lourdes estava a dizer, o objetivo é esse, é nós conseguirmos então identificar, né, qual é o nosso objeto. Já agora só ver aqui, só ver aqui a questão da Clara. Ok. Portanto, a Clara está a perguntar, portanto, se temos que sentir, por exemplo, que estamos a perdoar ou basta dizer. É assim, a Lourdes, ela é um excelente exemplo por causa disso. Reparem, quando ela começou a fazer isto, quando ela começou, imaginem o quão difícil não é, quer dizer, ainda para mais estamos a falar aqui de um dos maiores pontos fracos que uma mulher pode ter, que é tocar um filho, não é? Como é que nós vamos dizer àquela pessoa que nós vemos que nos fere, a nós, ao nosso filho, como é que nós vamos dizer eu te amo? É muito difícil, né? No primeiro estado, né? É possível que o perdão ainda nem sequer lá esteja, mas o facto de nós começarmos, termos a coragem de pelo menos verbalizar as palavras, já é o primeiro passo para que isso aconteça. E é preciso coragem para isso. Então, embora ainda não esteja lá o perdão, mas pelo menos está a coragem de tentar, de estarmos dispostos, mesmo que a gente ainda nem sequer saiba como é que vamos conseguir perdoar uma pessoa que nos magoou tanto, que nos fez sentir tão feridos, tão magoados, principalmente quando se toca aos nossos, não é? Nós temos muito este sentimento muito vivo em relação aos nossos familiares, não é? Aos nossos pais, filhos, ou até amigos. Às vezes as coisas doem-nos mais quando nós vemos os outros a serem atingidos do que a nós próprios.
Mas o que interessa é dar o primeiro passo, mesmo que a gente ainda não sinta isso como verdadeiro. Quando nós começamos a trabalhar um mantra, nós estivemos a repetir mantras orientais, a gente nem sequer sabe o significado deles, muitas vezes, só estamos a repeti-los. Ainda nem sequer sentimos a vibração daquilo, o poder que eles emanam. Mesma coisa aqui também com o Ho Oponopono. Portanto, ele serve para qualquer estágio que a gente se encontre, mesmo que ainda o coração ainda não esteja aberto ou preparado para o perdão, ele vai abrir caminho para isso. Assim, desculpa lá outra vez, Márcia, mas Sim, eu não sentia até, ou não sinto que estou a perdoar. O que eu no início eu sentia raiva, não é? E sentia a garganta a apertar quando tinha que dizer as palavras. Depois o que eu fui sentindo era paz, nem é propriamente eu estou a perdoar, não é? É a paz que me trazia, não é? De conseguir estar a viver aquela situação em paz, é mesmo o apaziguar das situações. Não quer dizer que esteja, pronto, não é aquele, não estou ali a perdoar mesmo ou a amar, mas eu acho que é incrível nisso, que é a paz que nos traz e nós olharmos para aquela pessoa de outra forma, não é? isso é O precioso sentir perdão no essa. verdadeiro sentido da palavra, não sei se me estou a fazer entender, mas pronto, é mesmo olhar para as situações em paz. Acho que é mais por aí. Isso dá-nos outra visão das situações. Então, é mesmo isso que nós vamos procurar fazer. Vamos tentar identificar então alguma coisa que a gente sinta que precisa de receber essa paz ou até que precisa de ser perdoado, alguma coisa que precisa ser transformado dentro de nós. Então, com o vosso japamala ou com o vosso satori, com o instrumento que vocês tiverem, se não tiverem, mais uma vez, com bolinhas, pedras, contas, feijões, o que vocês tiverem. Vamos pegar no número 108 porque é considerado de facto um número sagrado. A maior parte dos japamalas são compostos por 108, pelo número 108, seja de sementes de rudraksha, seja de cristais, seja de madeiras. Normalmente 108 é considerado um número muito especial, sobretudo no Oriente, é como se fosse um portal, o número 108 abre portas. Então, vamos fazer essas 108 repetições, usando esse mantra, sinto muito, perdão, eu te amo, sou grata. Eu vou escrever aqui o mantra no chat para acompanhar e vamos então escolher os objetos. Tenho aqui a versão portuguesa, sinto muito, perdão, amo-te, obrigada. Pronto, eu costumo dizer mais, habituei-me à versão brasileira, sinto muito, perdão, eu te amo, sou grata, mas coloquei aqui, digamos que a versão portuguesa, como vocês preferirem, está ótimo. Vamos então escolher o nosso objeto de estudo, que pode ser uma dificuldade que estejamos a passar, um desafio que estejamos a enfrentar, tal como o exemplo da Lourdes, que pode ser uma pessoa na nossa vida, um relacionamento, um objetivo, enfim. A Beth Russo, por exemplo, se vocês assistirem ao canal dela, a Beth Russo, ela utiliza para a prosperidade, para o dinheiro. Então ela muitas vezes diz: dinheiro abençoado, sinto muito, perdão, eu te amo, sou grata. Portanto, este é um exemplo mais virado para o materialismo. Mas se quisermos trabalhar a nível de relações, perfeito, podemos escolher a pessoa, podemos escolher o problema, o desafio, o que quisermos. Pensem em algo que realmente esteja a ser desafiante para vocês e vamos então limpar, harmonizar e, como a Lourdes disse, trazer paz, invocar a paz para o nosso campo mental e emocional. Vamos lá, cada um ao nosso ritmo.
Vou pôr só uma música de fundo, ir acompanhando, mas então dar início à nossa limpeza.
Quando forem terminando,
podem fazer um sinalzinho, levantar assim aqui a mão em reação. Assim, parece, mas pronto, podem meter um coraçãozinho quando vocês acabarem, tá bem? Que é para eu saber que já terminaram, perceber se toda a gente já terminou. Ai, tão giras. Eu acho que eles estão giras com os corações aqui à nossa volta. Boa. Só a Ana, não é? A Ana e a Sónia. Vou guardar um bocadinho. Ah, a Sónia também já. A Sandra também já fez o coraçãozinho. Mais ou menos 20 minutinhos, normalmente. Dá mais ou menos 20 minutos. Eu, por norma, hum, ah, faço até mais do que um objeto. Eu chamo de objeto, ou seja, o objeto está, nós estamos a trabalhar aqui, quando digo objeto, seja pessoa, situação, ou até mesmo objeto também. Utilizo mais do que um, muitas vezes na mesma roda, utilizo vários até. Vou utilizando até eu sentir, lá está, a assistência do que o Lourdes falava, quando eu sinto que ele já atingiu ali uma certa paz dentro de mim, ou seja, quando eu sinto que já está limpinho, já não está ali raiva, revolta, mágoa, quando eu sinto que está leve, quando eu penso naquele objeto, hum, então eu sigo, passo para o próximo objeto. Eu lembro-me também, talvez até venha a convidar também essa pessoa, quem sabe também para vir aqui dar o testemunho dela, mas lembro-me que era uma paciente que tinha uma relação muito difícil com a sogra dela. E foi muito engraçado que aconteceu assim um milagre também, porque ela passou a dar-se muito bem com a sogra. Então foi uma das coisas que também me impressionou bastante também. Não tinha a mesma carga emocional que a história da Lourdes, mas esta já é uma história mais próxima, todas nós temos assim algum desafio com alguma pessoa, com alguma relação. O Ho'oponopono funciona muito bem. Seja o que for que a gente tenha estado aqui a trabalhar, sejam quais forem os nossos objetos, que a gente tenha sido bem-sucedidas na nossa prática, que a gente sinta, está o coração mais leve, o nosso tempo mental e emocional mais leves. Vocês podem pôr uma musiquinha de fundo se quiserem, ou podem estar em silêncio e fazer a prática. Normalmente, nós conseguimos ser mais disciplinados se tivermos um bom objeto de trabalho, não é? A Lourdes tinha o filho, não é? É, realmente acho que só um filho para nos pôr tão disciplinados a fazer todos os dias, porque tudo o resto normalmente nós procrastinamos um bocadinho, até começamos bem, mas muitas vezes a gente acaba às vezes por vacilar. Quando são coisas fortes, impactantes, marcantes, sim, por um filho a gente faz quantas vezes forem precisas, não é? Move-nos, é um sentimento tão profundo, tão forte, que move-nos, move o amor de uma mãe, move montanhas. E quem diz, lá está, quem diz de um filho, diz também o amor pelos nossos animais também, porque quem não tem filhos e quem tem animais, também sente esse mesmo impulso, também sente também essa, essa mesma coragem de manter essa disciplina. Mas precisamos aprender a fazer isto por nós também. Precisamos aprender a fazer, a manter essa disciplina também por nós próprios. Então, minhas queridas, espero que isto, tenho a certeza que nos foi a todas muito úteis.
saímos mais inspiradas. Obrigada a Lourdes, obrigada a todas nós que aqui estamos. Só para terminar, dia 22 voltamos a ter aqui uma reunião exclusiva para a comunidade também. Por acaso, estas pessoas que estão aqui pertencem, também estão todas, vocês todas acho que estão na comunidade. E dia 22 de abril, também às 22, aí com o tema Escutar o Nosso Corpo. Esse vai ser o tema da nossa, do nosso encontro nesse dia 22 às 22 horas. Também uma quarta-feira, só foi. Então, obrigada, uma boa noite para todas vocês, aqui um especial obrigada à nossa Louradinhas, pela coragem e partilha e um bom descanso, resto de uma boa semana para todas nós, ok? Então, fiquem bem, obrigada. E